Fala pessoal, beleza? Bora continuar nosso papo aqui. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a importância da gente saber identificar a área ocupada que a gente vai fazer REURB, né? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre por que é importante eu saber qual que é a origem, né, dessa área que foi ocupada, porque é fundamental que a gente consiga criar um planejamento estratégico, mas é fundamental principalmente que a gente consiga criar aí, né, o nosso nível de complexidade de cada área. Principalmente para quem vai trabalhar na REURB, né, e vai ofertar esse serviço aí. Mas para a REURB também, você como gestor público aí, para entender aonde o bicho vai pegar. Então vamos lá, pessoal, vamos entender, né, quais são as origens das áreas. Vamos começar com a mais básica de todas, que ela tem a maior ocupação numa REURB, por exemplo. São as áreas públicas. Jonathan, quais são as áreas públicas? Eu gosto de falar que as áreas públicas nossas são as chamadas filhos e filhas, ou os remanescentes da 6766, pessoal. É isso, aquela senhorinha lá de 79, além do parcelamento, né? Que ela traz no seu bojo jurídico, aí no seu bojo do parcelamento, que o parcelamento requer doações diárias. Área de lazer, EPC, EPU, área verde. Então, quando você parcela lá em 79, que traz todo esse regramento, a gente, além da formação dos lotes, dos viários, essas porcentagens de áreas públicas vão ficar para o município. Que era assim para o município aproveitar e fazer escola, parque, quadra, né, trazer ali aquele bem comum para aquele loteamento. Entretanto, o que aconteceu ao longo dos anos? Não houve uma ação, não houve uma ocupação dessas áreas públicas por meio do gestor, por meio dos municípios, e essas áreas públicas foram ocupadas ao longo do seu tempo, né? Então, quando a gente se depara aí das ocupações, nós temos a primeira aí nas áreas públicas. E as áreas públicas, elas foram em algum momento um EPC, um EPU, uma área de lazer, uma área verde, né? Ela traz aí nessa conjuntura, então, por que a gente teve essas ocupações no passado, beleza? E por que isso é importante? Tendo em vista que há uma área do município, então a propriedade é do município, tendo matrícula ou não tendo matrícula, eu vou buscar essa informação no loteamento antigo. Jonathan, por que isso é importante? Porque lá na frente a gente vai falar, e nós já falamos muito aqui, sobre a planta de perímetro, né? E a planta de perímetro, ela traz aí dentro do processo da sua REURB a necessidade de eu demonstrar as áreas ocupadas com as suas matrículas ou transcrições, quando houver, né, dos confrontantes e confinantes. Então, se eu já conseguir identificar que o núcleo urbano informal que eu vou trabalhar, ele está em cima de uma área pública, isso já me ajuda aqui a entender e orientar, inclusive, o cartório para fornecer as matrículas que a gente vai trabalhar. Tá? Um outro caso, pessoal, que tem muito, né, são os loteamentos aprovados, registrados e não implantados. Então o que aconteceu? Houve aí a aplicação da 6766, houve aí o seu parcelamento, houve aí a sua implantação, houve a sua aprovação, mas não houve a sua implantação de fato. Então imagina que eu tinha uma gleba que juridicamente ela foi parcelada, mas não houve a sua implantação. E aí ocorre, então, em algum momento, a ocupação dessa área, desta gleba. E aí, a hora que você vai trabalhar, né, com esse núcleo urbano informal, você descobre que por baixo você tem, então, diversas matrículas. Olha que interessante, né? Reparem que eu falei de área privada. Então, é uma área, é um loteamento aprovado, registrado e não implantado. Esse é um caso. Por que esse é um caso? Que mesmo se eu tiver várias matrículas por baixo, possivelmente tudo isso estará ainda no nome da loteadora, da incorporadora. Então, mesmo se eu tiver, sei lá, um núcleo urbano informal ocupando 300 matrículas jurídicas por baixo, se esta ainda estão dentro, né, do arcabouço de aprovação no nome da loteadora, da construtora, de um proprietário, ok, né? Porque lembre-se, eu terei que identificar e notificar todos os envolvidos. Então, apesar de serem 300 matrículas, é um proprietário só. Maravilha. Mas eu tenho ainda dentro aí da estrutura de áreas privadas, ocupadas, eu tenho loteamento aprovado, registrado, comercializado e não implantado. Aí o pé do frango azedou. Sabe por quê? Porque apesar de eu ter as 300 matrículas, agora eu tenho 300 proprietários diferentes.
porque ela foi vendida. Então ela tem a mesma característica né, do loteamento aprovado, implantado e não. Loteamento aprovado, aprovado, registrado e não implantado. Porque não implantou, mas não vendeu. Tá bom, eu tenho as matrículas abertas, mas de repente, e um CNPJ. Mas quando ocorreu a sua venda, a sua comercialização, eu distribuí isso em mais 300 proprietários. Jonathan, eu ainda não entendi isso. Se você não entendeu, é porque você não sabe fazer REURB. Porque a complexidade está no pulo do gato, ainda está na planta de perímetro. Área pública, eu notifico município. Loteamento aprovado e registrado, não implantado, não comercializado. Apesar da quantidade de matrícula, um CNPJ, 2 CNPJs, né? Vamos notificar o CNPJ. Área privada. Loteamento aprovado, registrado, comercializado, não implantado. Olha o nível de complexidade. Por quê? Se eu tiver que notificar 300 proprietários agora, a possibilidade de eu tomar uma impugnação é maior. Né? Nós chamamos isso de variáveis de erro. Variáveis de erro. A REURB tem sistemas complexos para quem faz REURB. Né? Complexidade de erro. Então, se eu consigo ter uma clareza, pessoal, de saber identificar as minhas áreas ocupadas, a partir desse momento eu consigo criar exatamente o planejamento estratégico. Saber o que eu vou enfrentar pela frente. Sabendo o que eu vou enfrentar pela frente, eu já consigo prever as tomadas de decisões. Beleza? Outra área que a gente pode trabalhar também, e nós vamos encontrar muito, é as tais áreas da União, né, da SPU, da Secretaria de Patrimônio da União. A grande maioria delas, a gente vai encontrar elas nos leitos férreos desativados. Né? O problema é que essas características de área são aquelas linguiças, né, porque elas acompanham a linha de trem, as antigas FEPAS, as Ferroban, né? Tudo isso, em algum tempo, isso foi desativado, ou seja, a ação do trem foi desativada e ficaram esses leitos aí, e que por algum momento foram ocupados. Foram ocupados. Isso sendo ocupado, não é leito ativo, eu posso regularizar. Posso regularizar. Só que aí entrou agora uma segunda figura, a SPU, Secretaria de Patrimônio da União. E essas matrículas são confusas, pessoal, porque elas são matrículas longas, compridas, né? Então eu preciso saber identificar, e aí neste caso, eu vou ter que tomar a anuência da SPU. Vou ter que fazer essa comunicação, ela tem que validar. Em alguns municípios, já ocorreram até uma doação nessas áreas para o município, né, em contrapartida da regularização, ou o município já detém a posse, né, provisória dessas áreas. Então a gente precisa entender aí nesse momento. Se você teve um município aí que já teve aí uma questão de planejamento, de trabalhar com áreas ocupadas, possivelmente ele pode ter a posse. Se tiver a posse, já é meio caminho andado. Né? Já é meio... Até porque a própria SPU, ela não tem intenção nenhuma em promover uma reintegração de posse, porque é uma área perdida para ela. Então ela vai promover sim, e ela vai condicionar a REURB. Então isso é interessante, né? Mas eu preciso sim da sua anuência. O problema é que são matrículas extremamente compridas, longas, e às vezes eu tenho só trechos ali, né, ocupados. Então eu preciso entender isso. Tá? Uma outra área que a gente pode encontrar também são as áreas mistas, pessoal. Que aí eu vou ter aí um pedaço particular, um pedaço privado, posso ter o azar de pegar uma SPU, aí a gente pode, de repente, esse núcleo urbano informal tá pegando aí, né, essas áreas mistas. Problema? Nenhum. Mas eu tenho que saber identificar para ver se eu consigo, então, identificar e fazer umas fases. De repente, pegar um pedaço do núcleo que está mais condicionado a uma área pública, porque a gente consegue agilizar o processo. Tentar entender quais são essas matrículas que eles estão atingindo ali, se foram matrículas comercializadas, né? Tentar buscar a informação, por isso da importância de um relatório jurídico, se já teve alguma ação de desapropriação, alguma ação de integração de posse, alguma ação civil pública, né? Então a gente precisa entender isso, beleza? Então a importância da gente identificar as áreas ocupadas vai me promover 2 pontos importantes. Criar o planejamento estratégico da minha REURB, saber exatamente ali onde o bicho vai pegar, e segundo, a gente ter a condição de preparar uma planta de perímetro corretamente e atender aí o artigo 35, inciso 2º, onde fala uma planta de perímetro do núcleo urbano informal com as demonstrações das matrículas atingidas.
e aí promover a sua devida notificação, diário oficial, as ARs aí, e aí garantir nesse período que o proprietário da área ocupada também tem o seu direito de impugnar, se assim ele achar necessário. Beleza? Então vamos lá. Áreas públicas, área privada, eu vou dividir em loteamentos aprovados, registrados, não implantados, loteamentos aprovados, registrados, comercializados, áreas da SPU e área mista. É lógico, pessoal, que também a gente pode subdividir e encontrar os conjuntos habitacionais, né? Mas se você for trazer conjunto habitacional, eu tenho um proprietário ali, né? A gente pode ter também as áreas privadas implantadas, aprovadas, registradas, comercializadas e implantadas em desconformidade. Olha que loucura. Né? O cara fez tudo isso, mas de repente surtou lá e implantou tudo errado. Isso também vai trazer pra gente uma irregularidade urbana, cabendo aí aplicar a 13.465. Posso ter também uma área, pessoal, caracterizada como irregular num segundo momento. Aprovada, registrada, implantada corretamente, mas o loteador não pôs a infra. 6766 traz isso, era a obrigação dele. Então, desculpa o momento, ele cagou pro processo, não fez isso, mas ele abriu os viários lá e só vendeu, né? Ficando hoje o ônus para o município. Tá? Então isso também vai encaixar aqui na nossa identificação. Então a ideia é que a gente entenda a importância de saber identificar a área ocupada e aí fazer esse primeiro diagnóstico nosso ou uma análise da desconformidade da área ocupada. Tabelar isso, poder ir para o cartório, buscar as matrículas e aí iniciar o processo de recurso, beleza? Não esqueça de curtir, compartilhar o canal, ativar as notificações para que vocês possam aí ter acesso toda vez que a gente mandar um vídeo para vocês e, lógico, comentar aqui no canal. Eu sou o professor Jonathan e espero vocês no próximo vídeo, galera. Valeu!